E vamos de review do episódio 3 e 4 de Sanctuary: A Witch's Tale. Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michelle e este é o canal Refúgio Sobrenatural. Estou trazendo mais uma review de Sanctuary: A Witch's Tale, que eu estou simplesmente amando esta série, que está virando aí um grande drama, né? Uma grande perseguição às bruxas e eu tô gostando demais, mas sem enrolação, vamos falar dos episódios 3 e 4. Eu vou falar meio que misturado, o que eu gostei, o que eu não gostei, tentando fazer conexão entre esses dois episódios. A partir da semana que vem, todos os vídeos de Sanctuary: A Witch's Tale vão ser às segundas-feiras e eu vou falar de um episódio. É que realmente, como eu já tinha demorado a falar do episódio 3, eu preferi juntar com o episódio 4, que eu acho que faria mais sentido. Então, se você gosta de Sanctuary: A Witch's Tale e quer continuar vendo as minhas reviews, já se inscreve, porque sim, vai ter vídeo review semanal dessa série aqui no canal. Então a gente vê que tá aumentando a hostilidade com a Sarah e com a Harper por tudo que aconteceu com o Daniel, mesmo elas não estando envolvidas com nada, não estando envolvidas com o assassinato dele. Na verdade, é tudo ainda um grande mistério. Esses dois episódios não adentraram muito, apesar da gente ver sim a Meg investigando, a gente realmente ainda não sabe. A única coisa que a gente sabe é que tem sim magia negra no local, foi utilizado magia negra ali, mas a gente realmente não sabe quem foi, o que está acontecendo, quem está por detrás de tudo isso. Mas a gente tem aí o episódio 3, que é um episódio mais pesado, porque toca em um assunto bastante sensível, que é a questão ali do estupro da Harper. Até porque ela foi drogada pelo Daniel, foi estuprada, ele ainda filmou tudo o que aconteceu. Então, assim, é muito pesado. Me incomodei demais vendo este episódio. Não que tenha sido um episódio ruim. Eles chegam a mostrar os detalhes. Então, isso me pega. Eu não gosto de cenas desse jeito. E, assim, pra mim foi chocante, porque na fita você vê que a Harper não se mexe e ninguém cogitou que poderia estar acontecendo alguma coisa. Gente, isso foi mostrado no armazém, numa festa que estava rolando e ninguém chegou a ver, porque a primeira coisa que eu percebi quando vi o vídeo foi que ela não se mexia. Ela chega a falar alguma coisa no início e depois ela praticamente não se mexe, porque ela tá drogada. Então, assim, é um momento muito difícil, que ela até se abre ali com a mãe, com a Sarah, porque ela realmente não sabia o que tinha acontecido com a filha, mas ao mesmo tempo que eu entendo as motivações para Sarah não querer que ela fale, que ela denuncie, que ela quer proteger, ela tá preocupada. A gente até vê que no episódio 4 ela fala que ela tem medo diariamente das bruxas serem perseguidas. A gente sabe que antigamente as bruxas, né, viviam às escondidas, não tinha essa questão de se ter o registro, elas viviam com medo, elas eram caçadas. Então a gente vê que a Sarah tem esse medo. E obviamente que ela quer proteger a filha, então por isso tudo que ela não quer que a Harper falasse. Mas obviamente a Harper acabou não dando conta de tudo que aconteceu, e obviamente ela queria expor, porque ela estava sendo chamada de vagabunda, ela estava sendo humilhada, e ela quis contar para todo mundo, até porque o que ela sofreu foi um crime, é uma coisa horrível que ela sofreu, e ela quis obviamente expor o seu estuprador, que no caso é o Daniel, que morreu. Só que neste momento ela estava fazendo ali as pazes com a Abigail. Na verdade, a Abigail estava fazendo as pazes com ela, porque a gente sabe que a Abigail é uma pessoa altamente transtornada, ela se acha a pessoa mais incrível do mundo, menos corruptível, sendo que ela estava traindo a amiga, né, a Julia, porque ela estava saindo com o Albie. Então, assim, ela tem esse ar de mulher certinha, de que não faz nada de errado, mas faz, gente, essa mulher me irrita num nível. Mas tem mais uma pessoa que me irrita, que eu vou falar mais pra frente. Então, assim, é bastante complicado, porque a gente vai vendo que elas estão tentando ali, né, a Julia e a Bridget fazer aí a ponte pra voltar a fazer a amizade, até porque a gente sabe que a Sarah ajudou elas, que a Sarah fez coisas que não deveria fazer, como a gente descobre neste episódio 4, coisas que ela fez sem o consentimento de certas pessoas pra ajudar as amigas. É bastante complicado e errado, a Sarah realmente errou, mas a gente vai vendo que ela acaba ali desculpando e fazendo as pazes, mas quando ela vê a Harper fazendo a entrevista ali para um veículo, né, para a televisão, e aparecendo, ela fica possessa, porque ela não aceita que o filhinho dela tenha feito algo de errado, porque ela e o filhinho são altamente perfeitos. Uma mulher que engana a amiga, né, a Julia, tava ali traindo o marido. Eu entendo até os motivos dela trair o marido, porque ele, Michael, não olha nem pra cara dela, não se preocupa em nada com ela, então eu até entendo os motivos, não concordo, porque eu acho que traição não é legal, você não tá feliz com o casamento, você sai do casamento, mas eu até entendo os motivos de ela ter procurado alguma coisa fora, porque realmente ele não tá nem aí pra ela, apesar de,
obviamente, ela tá errada porque não se trai ninguém, se não tá satisfeita, termina o relacionamento. Mas ela vai fazer isso com a amiga. Mas o que mais me irritou foi quando teve ali a vigia do Daniel, que obviamente foram aqueles meninos, pra zelar a reputação, porque ele não é estrupador. Gente, isso me dá um nojo. E é isso que acontece. Por isso que muitas pessoas não vão lá e falam que foram estrupados, que sofreram assédio. As pessoas duvidam da vítima o tempo inteiro. E foi isso, exatamente isso que aconteceu aqui. Então eles quiseram fazer a vigília, né? O Michael tava ali à frente, né? Porque, obviamente, quer zelar ali pela reputação da família. Ele não quer que respingue nada, porque ele só se preocupa ali, né? Com a questão de se manter ali a reputação. Então, teve ali a questão e a Abigail falando, né? Da Julia, falando que ela utilizou ali a Sarah para mudar os sentimentos do Albie. E eu achei isso de uma canalice, porque ela estava enganando a amiga. E ela tá fomentando todo mundo contra a Sarah, querendo dizer que a Sarah controla todo mundo, dizendo que a Sarah faz isso e aquilo. Então, assim, a Abigail é uma pessoa altamente manipuladora, uma pessoa altamente má. Eu entendo que ela esteja magoada, que ela esteja ainda ferida, que ela esteja lidando com a questão do luto de ter perdido o filho, que deve ser uma dor horrível você perder um filho, mas isso não justifica as escolhas e as coisas que ela faz. Então, assim, ela é altamente péssima em vários momentos e ela não tá nem aí. Ela, antes da morte do Daniel, ela já estava enganando a amiga e não tava nem aí, tava enganando o marido. Então, assim, ela é uma pessoa que preza como se fosse a santinha certinha e faz um monte de merda por trás. Então, assim, essa mulher me irrita em vários níveis. Então, a gente teve ali toda essa questão dela expor a Julia também, expor a família ali, né, que tava a Bia, tava o Albie ali também, e também o advogado do Mutz, que foi enviado para defender a Sarah, mas ele estava investigando se ela realmente não tinha feito transgressões e ele acabou descobrindo sobre isso, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então nós temos todas essas questões e eu achei muito legal porque tanto ali a Bridget quanto a Julia continuaram do lado da Sarah, dizendo que ela não ia matar o Daniel nem a Harp, e elas continuaram. Elas acreditam na amiga e eu acho isso muito legal, porque apesar da Abigail estar fazendo tudo isso, fomentando, e apesar da Sarah estar queimada, a gente vê que o carro dela foi todo arranhado, os pneus foram furados, e apesar de estarem pichando a casa, ela está sendo maltratada, as amigas continuaram do lado dela, porque elas sabem que a Sarah fez muitas coisas por elas. Então eu achei isso muito legal, delas continuarem, apesar de tudo. E até a Bridget foi na casa ali da Sarah, porque simplesmente a Harper sumiu depois que ela deu a entrevista. Tanto que ela ficou até de castigo por causa disso. Então, a Meg, que também me irritou um pouquinho, porque ela foi ali atrás, né? Porque agora é uma motivação. Porque como a filha dela foi estrupada, ela tem motivação para matar o Daniel. E a gente sabe que ela nem sabia quando o Daniel morreu, que a filha tinha passado por isso. Ela só descobriu depois, como a Harper contou pra Meg. Mas eu achei que ela só foi prender ali a Sarah, porque o Ted pegou no pé dela. Porque o Ted falou que ia dar um jeito, que ia acabar passando por ela se ela não resolver esse caso, e eu não gostei disso. Eu entendo que realmente você ser uma mulher ali investigando um caso, uma autoridade, né? A gente sabe que homens não aceitam muito isso, não lidam muito com isso. É a questão do machismo. Ele queria dizer que ele que vai resolver, que ela tinha que prender a Sarah, mas eu achei que ela foi muito no impulso, porque ela queria resolver, mostrar que estava fazendo alguma coisa pro Ted. Então eu não gostei desse ponto da história, mas eu tô gostando bastante da série, como eu disse, né? A gente tem pontos bastante legais aqui, coisas que são discutidas, apesar de não serem aí o texto principal, ficar aí no subtexto. Eu gostei bastante dessa questão de como a Meg tá lidando com isso. Então, quando ela descobriu que realmente elas não têm nada a ver, nem a Sarah nem a Harp, ela foi atrás da Beatriz, porque ela já tinha ido falar, e ela viu que a Beatriz estava julgando demais ali a Harp, estava sendo uma pessoa muito ciumenta, então ela desconfiou que a Bia tinha divulgado o vídeo ali íntimo do Daniel e da Harper, e foi isso que ela fez. Ô menininha irritante. Ela me irritou demais nesse episódio, achei ela desnecessária em vários momentos. Olha, menininha má, sabe? Eu odeio essa rivalidade feminina. Então, assim, a gente vê que ela tava com raiva porque
o Daniel, gostou da Harper, o Daniel usou ela estava ciente disso, ela transou com o Daniel, ela sabia de tudo isso, aí acha que ele não teria estrupado ela porque ele queria voltar, ele não ia fazer isso. Então assim, cara, ela idolatrava tanto o Daniel, ficou com tanta raiva do Daniel ter escolhido a Harper, que ela colocou ali a Harper num lugar horroroso, como se a Harper fosse uma pessoa horrenda e o Daniel fosse uma pessoa maravilhosa, mesmo ele tendo usado ela. Ela sabia que estava sendo usada, ela sabia que ele não é uma pessoa legal, porque ele estava brincando com os sentimentos dela, estava usando ela, mas ela acha que a Harper é uma pessoa ruim. Então, quando ela encena a asfixia ali na frente, para dizer que a Harper estava usando magia, que menina podre, gente. Que raiva que me deu, gente, sério. Eu não sei se vocês sentiram a mesma raiva que eu, mas eu fiquei com muita raiva da Bia. E ainda mandou ali afogar na piscina. E ela já estava desmaiada e a Mia mandou continuar. Como que a Bia manda continuar se a menina já estava desmaiada, a Harper já estava desmaiada? E as pessoas nem aí pra nada, só a Izzy que estava querendo ajudar ali a Harper e mais ninguém. Ninguém se importa com nada. As pessoas ficaram totalmente contra as bruxas, porque, no caso, a Sarah controlou o Albie, então ela tem poder de controlar os outros, as pessoas ficam assustadas quando vê uma pessoa que tem mais poder que ela. Então assim, é uma podridão só. A Abigail manipulando as pessoas, ela tirou todo o aproveito, ela aproveitou de tudo que ela podia da Sarah. A Sarah reviveu o filho dela, trouxe de volta à vida e mesmo assim ela acha que não deve nada. Ela teve 6 anos a mais ali com o Daniel e ela é uma pessoa egoísta que tá com tanta raiva, tão descontrolada, tão mal por tudo que aconteceu ali que ela não consegue nem olhar pro lado. Ela não se lembra mais do que a amiga fazia. Elas tinham uma relação de amizade, não é uma pessoa desconhecida, então assim, é tudo muito péssimo e mostra como as pessoas acabam se virando e obviamente que a Sarah acabou se ferrando porque ela foi exposta ali. O advogado do Mutz que estava indo ajudar ela, que ia ajudar elas, acabou não querendo mais ajudar porque ela violou a lei e eles têm que ali a cuidar, né, da reputação das bruxas. Como que eles vão cuidar da reputação das bruxas se eles defenderem a Sarah que controlou uma pessoa, que fez uma coisa sem consentimento? Porque apesar sim dela ter tido consentimento da Julia e ter ajudado a Julia, o Albie não sabia, então eles não vão ajudar porque ela acabou ferindo ali a lei, mas a Sarah não acha que fez isso, ela acha que ajudou alguém. A gente sabe que tem essa questão do consentimento, a gente já tinha visto isso lá no primeiro episódio, que as pessoas assinavam a ficha, a gente vê até aquela mulher grávida assinando, porque ela precisa do cabelo, da unha, consentimento para pegar isso e para fazer as magias. Então a gente sabe que sim, precisa do consentimento. Ela tem um cofre com a papelada, com os documentos, com as coisas de cada pessoa e ela sabia disso e mesmo assim ela quis ajudar a amiga. Então ela acabou aí ferindo e o Mutz não vai ficar do lado dela, não vai apoiar ela, não vai defender ela. Então ela acabou perdendo este apoio, apesar das amigas estarem ali do lado dela. Então é realmente isso, as pessoas estão ficando com raiva, não querem mais, né, questão de bruxas, de bruxaria, mesmo as pessoas sabendo que a Harper não é bruxa, ainda mais depois ali do que a Bia fez, ela fingiu que estava sendo ali asfixiada pela Harper, então assim, é uma podridão, que menina irritante, até a Julia fica ali chocada com o comportamento da filha, que ela tenha feito isso, que ela tenha divulgado o vídeo, e assim, gente, ela é tão burra que ela divulgou o vídeo, ela acabou entregando o celular que obrigou, né, o pai dela, e ela ainda pode ser presa. Obviamente que ela não deve ser presa, ela deve fazer algum serviço comunitário e tal, mas o que ela fez é errado, é um crime. E ela se preocupou com isso? Não, ela ainda vai lá, cospe na cara da Harper, faz tudo o que fez com a Harper. Gente, eu terminei de ver o 4º episódio com muita raiva. É uma série muito bem feita, muito boa, que tá mostrando aí o preconceito com que é diferente, né? Então, as bruxas são diferentes porque elas têm poder e as pessoas aí estão com medo, achando que agora as bruxas podem matar, podem controlar os outros, podem fazer o que quiser, e não é bem assim. Então, realmente as pessoas estão se virando e provavelmente as coisas vão ficar cada vez mais feias daqui para frente, vão ficar cada vez mais difícil aí tanto para Sarah quanto para Harper, principalmente para Harper, já que ela que está sendo acusada. A gente também viu o Jake ali passando mal, ficando nervoso ali na vigília do Daniel, não sei porquê, mas eu acho que ele sabe de alguma coisa, não sei se ele tá protegendo alguém que matou o Daniel, mas eu tô achando ele muito estranho. Ele ficou nervoso quando a Sarah falou, aliás, burra, ainda foi ali entrar na
casa, mesmo a Marianne falando pra ela não entrar, pra tentar conversar o Jake de tirar ali a queixa, de falar a verdade. Gente, ela tá muito impossível, ela tá muito nervosa pra proteger a filha. Eu achei ela grossa com a Harper, porque ela falando que a Harper não podia falar ali do estupro. Eu acho que a Sarah, ela tá sendo precipitada. Ela foi ali na casa do Jake tentar conversar com ele, ela acabou falando o que não devia ali pro Ted, e ela também acabou sendo grossa ali com a Harper. Mais uma vez, eu entendo os motivos, ela quer proteger a filha, ela queria que a Abigail defendesse elas, falasse que elas não fizeram aquilo, que elas não mataram o Daniel, exatamente para as coisas normalizar. Eu entendo, mas eu acho que ela foi grossa. A Harper precisava de apoio, a Harper passou por um trauma muito grande, por alguém que ela gostava, ela tinha terminado com o Daniel não aceitou este término, então assim, é muito complicado tudo isso, então realmente ela precisava do apoio da mãe e não teve, mas a gente vê aí que no final elas estão começando a se acertar, mas ainda é muito complicado. A Sarah, ela tem que se controlar, ela tá fazendo um monte de coisa errada, ela acabou ali falando coisas que não devia pro Ted, o Ted falou que foi ameaçado, não foi bem assim que aconteceu, a gente sabe disso, então o Multi não está mais do lado dela, o advogado também não, porque ela acabou fazendo coisas que não devia, que são contra a lei, ela transgrediu ali, então agora elas vão ter que, né, se virar sozinhas. E a Harper tá ferrada, tadinha, foi ali, desmaiou, né, na água, né, porque eles estão afogando ela, foi uma cena pesadíssima, eu não gostei, achei péssimo. Que menina horrorosa é a Bia, gente, me irritei demais. Mas essas são as minhas impressões sobre esses dois episódios, Sanctuary, A Witch's Tale. Quero saber a opinião de vocês, o que, é que vocês estão achando da história, da série. Eu tô gostando das atuações, eu estou gostando da história, obviamente, que é mais uma questão aqui dramática. A gente não vai ter questão de bruxas contra demônios, a gente nem viu muito a Sarah utilizando seu poder, na verdade a gente nem viu ela utilizando, porque ela não está trabalhando mais, então realmente a gente não teve tanto esse lado da bruxaria, mas eu tô gostando demais da série. Eu acho que a série ela foi para um lado inesperado, que realmente eu não imaginava quando eu li a sinopse, quando eu vi, então eu tô gostando demais da série, mas obviamente ela tem uma pegada aí diferente, não é aquelas séries convencionais que a gente tá acostumado a ver de bruxa, mas mesmo assim é uma série incrível, muito bem feita. A AMC tá acertando aqui demais com essa série. Eu não li o livro, então não tenho realmente como comparar, eu esqueci de avisar isso logo no início, então realmente aqui as minhas análises vão ser referentes só à série. E se você quiser continuar vendo as minhas reviews semanais de Sanctuary, A Witch's Tale, é só se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. E segunda que vem tem mais uma review de Sanctuary, A Witch's Tale. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!